Oi, gente, tudo bom? Pessoal, vamos continuar com os poderes administrativos e hoje a gente vai tratar sobre o poder disciplinar. Nós vimos que poder discricionário e poder vinculado, como hoje na doutrina mais moderna, são tratados, na verdade, a questão da discricionariedade da vinculação são tratadas como características dos atos administrativos. Nós vamos tratar com maiores detalhes quando nós formos estudar essa matéria. E nós, no nosso último encontro, tratamos do poder hierárquico e vimos várias de suas consequências. O poder disciplinar, ele pode decorrer do hierárquico, mas não necessariamente. É muito comum que ele decorra, porque se eu posso e tenho a prerrogativa de dar ordens aos meus subordinados, e tenho, na verdade, o dever de fiscalizar as atribuições dos meus subordinados, a decorrência natural, a consequência lógica disso é que se esse meu subordinado incorre em alguma infração, eu também vou ter o poder, dever de apurar e punir essa eventual infração. Então, o poder disciplinar ele pode ser uma decorrência do poder hierárquico. Ele ocorre quando existe uma relação hierárquica, mas não necessariamente, porque ele pode ocorrer também em situações em que não haja uma relação pautada na hierarquia, como ocorre, por exemplo, nos contratos administrativos. Nos contratos administrativos, a administração pública contrata um terceiro para prestar um serviço, executar uma obra, fornecer bens, entre outros objetos, e não há uma relação de hierarquia entre a administração e o contratado, mas a legislação estabelece a possibilidade da administração aplicar sanções a esses contratados quando eles descumprem cláusulas contratuais. É uma previsão expressa na Lei de Licitações e Contratos, que é a Lei 8666. E isso é um poder disciplinar, porque o poder disciplinar, na verdade, é a prerrogativa que a administração pública tem de apurar e punir as infrações disciplinares, as infrações administrativas que são cometidas por quem tenha uma relação jurídica específica com a administração, por quem se submeta à disciplina da administração. Então, esse poder ele é um poder restrito, como o poder hierárquico, porque ele só se aplica a quem tem uma relação jurídica específica com a administração pública, como, por exemplo, os servidores públicos e as empresas que são contratadas e particulares que são contratados por meio de licitações e firmam contratos administrativos com o poder público. Outro exemplo também de quem se submete ao poder disciplinar são os titulares dos cartórios, né, os tabeliães. Os tabeliões, eles não são servidores públicos, mas eles são agentes públicos. Eles não perdem a sua condição de particular, eles exercem uma função delegada em favor da administração pública, são, portanto, agentes públicos, na categoria, na espécie que a gente chama de agentes delegados ou particulares em colaboração, e por força dessa delegação, eles também se submetem à disciplina da administração, mas não são servidores públicos. Então tenham muita atenção, porque muitas pessoas confundem e acreditam que o poder disciplinar sempre vai decorrer do hierárquico, ou que o poder disciplinar só vai permitir à administração apurar e punir infrações aos seus servidores. Isso não é verdade. O poder disciplinar é a prerrogativa que a administração tem de apurar e punir infrações disciplinares ou infrações administrativas de quem se submete à disciplina da administração pública em razão de um vínculo específico, de uma relação jurídica específica. Pois bem, visto isso, nós vamos ter que, como o poder disciplinar, ele vai estabelecer a administração uma prerrogativa, mas também um dever. Lembrem-se, é poder, dever ou dever, poder. De apurar e punir infrações disciplinares, nós temos que lembrar que a nossa Constituição Federal de 88, ela estabelece, lá no artigo 5º, entre os direitos fundamentais, que é direito fundamental aos acusados em geral o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E se inclui entre esses acusados em geral, não só aqueles que são acusados em processo judicial,
mas também aqueles que são acusados em processos administrativos. É por isso que todas as sanções decorrentes do exercício do poder disciplinar exigem previamente o contraditório e a ampla defesa a ser exercido em um processo administrativo. Antigamente, antes da Constituição de 88, um servidor público, por exemplo, poderia ser punido pela administração pública pelo simples fato da administração constatar uma infração. Aplicava-se o princípio que a doutrina chama de princípio da verdade sabida. Hoje não, por força da Constituição de 88, uma suposta infração, por exemplo, de um servidor, tem que ser apurada por meio de um processo administrativo. E no caso dos servidores públicos, esse processo administrativo, ele vai transcorrer sob a forma de um processo administrativo disciplinar, que é o PAD, que tem que ser instaurado quando as infrações são mais graves, infrações que são punidas ou com uma suspensão acima de 30 dias ou demissão, ou com as sindicâncias. A sindicância, ela pode ser punitiva, para apurar e responsabilizar por infrações mais graves, mais leves, punidas ou com advertência ou suspensão de até 30 dias, mas a sindicância ela também pode ter um caráter meramente investigatório, para você primeiro apurar os elementos de autoria, de materialidade, para só posteriormente instaurar o processo administrativo disciplinar também. Já se eu tenho, por exemplo, um contrato com a administração pública, digamos que eu ganhei uma licitação para executar uma determinada obra, e a administração constata que eu estou atrasando reiteradamente esta obra, e que, em razão disso, ela tem o dever de me aplicar uma sanção prevista na lei de licitações. Antes de me aplicar a sanção, ela tem que instaurar um processo administrativo para que eu possa me defender e só após isso é que ela pode aplicar a sanção. Então vejam que é pressuposto de validade do poder disciplinar, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. A aplicação de uma sanção disciplinar, ela, se for aplicada sem a observância desse pressuposto, que é um pressuposto constitucional, ela é nula, trata-se de uma nulidade absoluta, que pode ser pleiteada tanto administrativamente, né, com a provocação da administração pública pelo contencioso administrativo, ou mesmo de ofício pela administração pública, como judicialmente. O Poder Judiciário ele também pode reconhecer a nulidade dessas sanções por falta da observância desses princípios constitucionais. Então, isso é um pressuposto essencial de validade do exercício desse poder disciplinar. Outro aspecto importante, outra característica importante do poder disciplinar é que o poder disciplinar ele é um poder predominantemente discricionário. O que significa isso? Que há muita margem de liberdade no exercício do poder disciplinar pela administração pública. Essa margem de liberdade ela está presente não só na interpretação dos deveres funcionais, dos deveres dos administrados em geral, de quem tem a relação jurídica específica com a administração, como também no enquadramento das infrações, na tipificação da conduta, enquadramento com as infrações previstas, na dosagem e gradação da sanção a ser aplicada, na interpretação de determinados conceitos. Em todos esses aspectos, pode existir liberdade da administração, do aplicador da norma nessa interpretação. É por isso que se diz que o poder disciplinar ele é predominantemente discricionário, mas isso não significa que ele não tenha vinculação. Nós temos atos disciplinares que são vinculados. Para exemplificar para vocês, no Estatuto do Servidor Público Federal, que é a Lei 8.112, esta lei que eu deixei aqui para vocês, nós temos elencados quais são os deveres e as proibições dos servidores públicos federais. Todo Estatuto Funcional tem essa disposição. Por exemplo, aqui na Lei 8.112, nós temos aqui as proibições do servidor público. No artigo 117, o servidor público federal ele não pode se ausentar do serviço durante o expediente sem autorização da chefia, ele não pode recusar fé a documentos públicos, ele não pode
promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Ele não pode se valer do cargo para lograr proveito pessoal, dentre outras proibições. Isso está no artigo 117. No artigo 116, nós temos os deveres do servidor público federal. Ele tem que ser leal às instituições, ele tem que observar as normas legais e regulamentares, observar as ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais, atender com presteza o público em geral, dentre outros deveres funcionais. Então, o legislador ele trouxe aí na Lei 8.112 os deveres desses servidores e as proibições desses servidores. Só que quando ele foi estabelecer as sanções disciplinares ou administrativas que são aplicáveis a esses servidores, quando eles infringem um dever ou quando eles incorrem em uma determinada proibição, o legislador ele não estabeleceu de forma típica as infrações. Ele simplesmente estabeleceu que vai ser punido, por exemplo, com advertência quem infringir os deveres tais. Vai ser punido com suspensão ou advertência quem infringir os deveres tais e incorrer nas proibições tais. Só que se vocês observarem aqui o texto legal, ao se trazer os deveres e as proibições, o próprio texto é muito vago. Exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo, eu não estou indicando que eu chegar atrasado, por exemplo, ou que eu ser descuidado com a limpeza de um papel ou da minha mesa de trabalho é uma infração. A legislação não perde tempo em estabelecer que é infração disciplinar o servidor público não manter organizado o seu ambiente de trabalho, mas estabelece que eu tenho que exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo. A lei não estabelece que eu falar um palavrão ou não dar bom dia para um cidadão que vá procurar a administração pública é infração disciplinar. Mas ela estabelece que eu tenho que atender com presteza o público em geral. Então, esse encaixe, quem vai fazer é quem tem a competência para aplicar essa punição. Isso é que dá margem de liberdade, porque eu vou ter a opção de fazer esse encaixe, eu vou ter a liberdade nesse enquadramento. Eu vou fazer o enquadramento de acordo com a situação concreta. Então, isso é um exemplo de discricionariedade que existe no exercício do poder disciplinar. Outro exemplo também de discricionariedade é na própria interpretação. Existem estatutos disciplinares, por exemplo, que prevêem que um servidor público ele vai ser demitido no caso de conduta irregular. E a legislação não diz o que é conduta irregular. Ou seja, há bastante discricionariedade aí em quem tem a competência para punir o servidor em interpretar se o que ele fez numa situação concreta é uma conduta irregular que justifique a sua demissão. Então, nós vamos encontrar nas legislações disciplinares bastante discricionariedade. Vai depender do estatuto e vai depender muito também da sanção. Por exemplo, normalmente, nas sanções mais leves, como advertência, suspensão, há mais discricionariedade do que nas sanções mais graves, como uma demissão. A demissão aqui, por exemplo, no caso da Lei 8.112, a Lei 8.112 ela traz aqui as penalidades: advertência, suspensão, demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou destituição da função comissionada. Então, vejam que no 128 o legislador diz o quê? Que na aplicação dessas penalidades vão ser considerados o quê? A natureza, a gravidade da infração, os danos, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais. Parece com a aplicação da lei penal, com a gradação da pena. E aqui vai haver também exatamente a discricionariedade. O aplicador da sanção vai ter que ter muito bom senso, vai ter que ater-se à razoabilidade e à proporcionalidade também para ver qual é a sanção mais adequada a ser aplicada quando o legislador não tipificar expressamente. Eu ia dar um exemplo para vocês de situação em que o legislador diz expressamente que é demissão. Então, a demissão vai ser ato vinculado. Por exemplo, aqui no 132. Aqui no 132, o legislador é bem claro. Demissão vai ser aplicado aqui no caso de crime contra a administração pública. Ora, crime contra a administração pública está tipificado na lei penal. Então, não vai ter margem de discricionariedade aqui.
Abandono de carga e na assiduidade habitual, o legislador, na própria Lei 8.112, estabelece quando é que vai se configurar. Então, aqui vai ser vinculado também. Improbidade administrativa vai decorrer do quê? Decorrer de uma condenação judicial por improbidade. Então, vai ser típico também. Agora, vejam, insubordinação grave em serviço. O que seria uma insubordinação grave? Porque insubordinação é você desatender expressamente uma ordem do seu superior. O que é a grave? Então, aqui eu já tenho uma certa margem de interpretação. E isso vai dar espaço, né, de interpretação, de aplicação, de gradação, e isso é discricionariedade, tá? Então, é por isso que se afirma que o poder disciplinar é predominantemente discricionário. Mas isso não significa que ele é totalmente discricionário. Ele pode ser ou não. Se eu tenho uma hipótese de demissão, não necessariamente. E um outro ponto importante. No dever de apuração, sempre há vinculação. O agente público que tem competência para avaliar, para investigar se houve ou não a ocorrência de uma infração disciplinar, ele tem o dever de instaurar o processo administrativo ou sindicância para fazer essa apuração. Nem que lá na frente ele chegue à constatação de que não houve infração e não puna, mas ele tem o dever de apurar. Nesse aspecto de dever de apuração, o poder disciplinar ele é sempre vinculado, porque se é da minha competência apurar e punir as infrações disciplinares dos meus subordinados, eu sempre vou ter que instaurar os processos administrativos para fazer, no mínimo, essa apuração. Se eu não cumpro esse dever, eu vou estar cometendo uma infração disciplinar. E eu posso incorrer, inclusive, em um crime, um tipo penal, que é chamado de condescendência criminosa. Está previsto no artigo 322 do Código Penal. Depois vocês deem uma verificada. O 322 do Código Penal estabelece justamente que quando eu tenho a competência para apurar infrações disciplinares e não o faço, eu incorro na condescendência criminosa. Bem, gente, o que mais que nós temos de importante sobre o poder disciplinar? Como nós vimos, o poder disciplinar, ele tem por finalidade apurar, né, o conteúdo dele, na verdade, é apurar e punir as infrações disciplinares de quem se submete à disciplina da administração. E, muitas vezes, um ato praticado por quem se submete à disciplina da administração não necessariamente vai repercutir apenas na seara administrativa disciplinar. Pode ser que um determinado ato que eu pratique e que configure uma infração disciplinar resvale em outras searas. Uma coisa é a Juliana, servidora pública, chegar reiteradamente, constantemente atrasada ao trabalho. Isso é uma infração disciplinar, uma infração administrativa, porque eu não estou sendo pontual. Mas outra coisa é a Juliana, servidora pública, cobrar uma determinada comissão de um particular para favorecê-lo em uma determinada decisão administrativa. São situações que a gente verifica bem diferentes. Em um simples atraso ao trabalho não vai gerar necessariamente uma repercussão penal. Não é crime chegar atrasado ao trabalho. Mas cobrar uma comissão de um particular para favorecê-lo com um ato administrativo é crime contra a administração pública, né? Então, nesse caso, nós vamos ter aí uma situação que gera efeitos apenas na seara administrativa e que vai ensejar a instalação de um processo administrativo disciplinar ou de uma sindicância para apurar a responsabilidade da Juliana, mas nós temos um outro caso que vai gerar não só uma responsabilidade administrativa, mas também pode gerar uma responsabilidade criminal. E a Lei 8.112, ela é expressa no sentido de que um servidor público ele pode responder civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, e isso não configura bis in idem. Por que isso não configura bis in idem? Porque são campos do direito distintos, são propósitos, finalidades diferentes. Quando eu aplico uma sanção administrativa, a finalidade da norma é manter a regularidade do serviço. Quando eu aplico uma sanção penal, o meu propósito é responsabilizar quem viola a ordem jurídica. E quando eu responsabilizo civilmente alguém, é para restabelecer e indenizar um prejuízo que se causou.
Então, como tem finalidades diferentes, cada seara do direito, a seara civil, penal e administrativa, não há bis in idem na aplicação dessas sanções, de modo que elas podem se cumular. A Juliana, que por acaso cobrou uma comissão de alguém para favorecer com um ato que é de sua competência, ela vai responder administrativamente, disciplinarmente, ela vai responder penalmente, se ela for denunciada por essa prática, ela pode ainda responder civilmente, se esse ato que ela praticou causou dano a alguém, e ela ainda pode responder, gente, por improbidade administrativa, porque isso é improbidade administrativa também. E aí tem uma responsabilidade política, né? Porque a gente viu que pela improbidade administrativa eu sou responsabilizado politicamente também, eu posso ter uma suspensão dos direitos políticos. Então tenho muita atenção para essa disposição do artigo 121, dessa possibilidade de um servidor responder civil, penal e administrativamente pelo seu ato, tá certo? Pela prática dos seus atos. Então pode acontecer de um ato ser mais simples e resvalar, repercutir só na esfera administrativa. Um médio resvala na esfera administrativa e civil, por exemplo, eu posso ter situações bem graves de resvalar também na seara penal, na seara da improbidade administrativa, certo? Ainda aqui, nessa mesma seção, a gente tem essa disposição expressa, que as sanções penais, civis e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Isso está previsto no 125, tá certo? Ainda sobre essa questão, existe um aspecto importante que a gente chama de comunicabilidade entre as instâncias. O que é a comunicabilidade entre as instâncias? É a possibilidade de uma decisão que responsabilizou um agente em uma seara repercutir também em outra seara e implicar, atrair o resultado para esta nova seara. Ou seja, uma decisão em um campo atrai a decisão de outro campo, de modo que elas têm que ser iguais. Isso é a comunicação entre as instâncias. Aqui, na mesma Lei 8.112, no Estatuto do Servidor Público Federal, nós temos essa disposição, que é o artigo 126, que trata dessa comunicabilidade entre as instâncias, mas trata de forma parcial. O que esse artigo estabelece? Que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Ou seja, o legislador estabeleceu que se um servidor público for absolvido penalmente, criminalmente, e nesta decisão que absolveu, se concluiu que a sua absolvição se deu porque o fato típico não ocorreu, o que ele praticou não é crime, ou ainda que não foi ele, que é a negativa de autoria, ele tem que necessariamente ser isentado de responsabilidade na seara administrativa também. Ou seja, há uma efetiva comunicação entre as instâncias. A instância penal vai se comunicar com a instância administrativa, de modo que a instância administrativa tem que ter um resultado igual à instância penal. Porque a decisão penal, ela tem uma persecução mais minuciosa. Vocês devem se lembrar que a decisão penal, ela transita em julgado na esfera civil, o que se dirá na esfera administrativa. Então, se a Juliana é acusada, por exemplo, de um peculato e ela é demitida, na ação penal ela é absolvida. E nessa absolvição, o juiz entendeu que foi por inexistência do fato típico. O que ocorreu não era crime. Nesse caso, a Juliana vai ter que ser reintegrada. Por quê? Porque o fato que ensejou a demissão, tá certo? Foi entendido pela administração, pela instância penal, como não sendo um crime, tendo ela sido demitida por crime contra a administração pública. Agora, se nessa situação que eu estou exemplificando, a Juliana não cometeu o crime e foi absolvida na esfera penal, mas nessa circunstância que gerou a denúncia por peculato, que gerou a demissão da Juliana, a Juliana cometeu uma infração disciplinar.
Por isso que foi toda a confusão. Porque, digamos, a Juliana foi descuidada com os bens da administração pública que estavam sob a sua responsabilidade. Então, nesse caso, mesmo a Juliana sendo absolvida pelo crime, e mesmo havendo a comunicação entre as instâncias e ela não podendo ser responsabilizada pelo crime na esfera administrativa, não há óbice da Juliana ser responsabilizada pela falta residual. Anotem esse nome aí. A falta residual é o remanescente que não corresponde ao tipo penal, a um crime. Como a Juliana foi desidiosa no exercício das suas funções, ela pode ser punida pela desídia, mas não pode ser punida pelo peculato. Então, por exemplo, eu fui absolvida por negativa a inexistência do fato típico e vou ter direito à reintegração, mas a administração não vai ser impedida de me punir pela desídia e ela pode, por exemplo, me advertir ou suspender, mas eu vou ter direito à reintegração. Essa possibilidade de punição pela falta residual está disposta na súmula 18 do STF. Não é súmula vinculante, tá certo? A súmula 18 do STF é que prevê essa possibilidade, tá certo? Então, tenham muito cuidado, porque há essa repercussão, há essa comunicação, mas na falta residual eu ainda posso ser responsabilizada. E outra observação, a Lei 8.112 prevê aí no 126 que apenas a inexistência do fato ou negativa de autoria afastariam a responsabilidade administrativa do servidor, mas existem outras excludentes que são admitidas na doutrina e na jurisprudência, tá certo? No caso de absolvição por excludente de ilicitude, isso afasta também a responsabilidade do servidor. Então, se o servidor ele é absolvido lá na esfera criminal, em razão do reconhecimento de uma excludente de ilicitude, esse servidor também tem que ser inocentado, tem que ter afastado a sua responsabilidade na esfera administrativa. Por fim, gente, existe outra hipótese de comunicação que também não está na lei, só que não é para fins de afastamento de responsabilidade, mas para fins de responsabilização. Se o servidor é condenado criminalmente e ele foi absolvido, inocentado disciplinarmente pelo mesmo fato, a decisão condenatória vai repercutir na esfera administrativa e ele tem que ser responsabilizado também. Então, em resumo, quando é que uma decisão penal repercute na esfera administrativa? Em razão de inexistência do fato típico, negativa de autoria, que são as hipóteses do 126, e também em caso de excludente, absolvição por excludente de ilicitude. Em todos esses casos, se eu sou absolvido na esfera criminal, eu tenho que ser inocentado também na esfera administrativa. No caso de condenação, se eu sou condenado na esfera penal, isso repercute na esfera administrativa e eu tenho que ser responsabilizado também. Quando é que não repercute? Quando eu sou absolvido por insuficiência de provas. Digamos que eu fui demitida e houve uma ação penal pertinente àquele fato. E na ação penal, a decisão foi pela absolvição, mas a absolvição se deu por insuficiência de provas. Nesse caso, essa decisão penal não vai repercutir na seara administrativa e as decisões são independentes. Ou seja, a minha demissão pode ser mantida. Ela vai, no máximo, ensejar um pedido de revisão de processo administrativo que não vincula a administração pública. Ok, gente? Bem, esses são os aspectos que eu queria destacar para vocês sobre o poder disciplinar. São os pontos mais importantes e eu fico à disposição para a gente, no nosso encontro, tirar dúvidas sobre ele. O nosso próximo encontro vai tratar sobre o poder normativo ou regulamentar e também sobre o poder de polícia. Um abraço, gente!